Boa tarde a você que está acompanhando esse vídeo. Agora são 15 horas e 4 minutos, né? Hoje é 1º de março. E o propósito de eu fazer esse vídeo aqui é para compartilhar com vocês com relação ao que está acontecendo dessa guerra entre Brasil e Ucrânia. Eu acredito que o áudio esteja bom aí para vocês. Não é uma live, é um vídeo gravado que você pode compartilhar nos seus stories com outras pessoas, marcar pessoas nos comentários. E o que está acontecendo hoje, né, século XXI, estamos entrando agora no terceiro mês de 2022, mês de março. E o que está acontecendo hoje no mundo, o que tem a ver com as profecias bíblicas e o que tem a ver comigo e com você, o que tem a ver com o Brasil. Eu quero compartilhar com vocês uma notícia que eu recebi de um jornal lá da França que eu vi. Eu acredito que essa é a década que vai acontecer grandes coisas, mudanças extraordinariamente rápidas, mudanças que vão acontecer preparando o mundo para o governo do anticristo. E eu quero começar lendo para vocês aqui uma matéria que uma brasileira que mora na França, ela compartilhou e eu vi aqui no Planeta 360. Essa matéria fala de um homem chamado Klaus Schwab, que é o presidente do Fórum Econômico Mundial, que está por detrás dessa agenda, né, do ano 2030. Aqui diz assim: Klaus Schwab explica um calendário de microchipagem para todo o mundo a partir de 2025. Aliás, a partir de 2026. No início ele está dizendo que nós implantaremos nas vestes, nas vestimentas. Depois poderemos imaginar que os implantes podem ser colocados em nosso cérebro ou na nossa pele. Por fim, pode ser que haja uma comunicação direta entre o nosso cérebro e o mundo numérico. Isso é uma matéria que foi enviada por uma mulher chamada Paula. Ela é brasileira, mas mora na França. É recente. Mas aqui literalmente o que o Klaus Schwab, ele, que é alemão, mas ele é o presidente do Fórum Econômico Mundial, ele está dizendo que ele já tinha falado no passado, eu já tinha visto até no YouTube, em jornais eu gosto de acompanhar, que essa implantação desse chip, ela começará nas vestes das pessoas, é um controle total, uma forma de controle total. E depois será implantado no cérebro e debaixo da pele, ou seja, na mão direita, como a Bíblia diz em Apocalipse, e no cérebro, ou no cérebro, chamada marca da besta. Bom, eu quero falar com vocês do conflito geopolítico que está acontecendo agora, atualmente, entre Rússia e Ucrânia. Eu quero compartilhar algumas reflexões que eu venho fazendo, que eu creio que são de Deus. E o que está por detrás dessas ameaças do Putin, né, do Vladimir Putin? Bom, hoje nós estamos vivendo o ressurgimento da Guerra Fria. Depois da Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências, Rússia e Estados Unidos, começaram uma Guerra Fria para dominar o mundo e acabou que metade oriental, a influência foi da Rússia e a outra metade ocidental foi de influência americana. E eles não entraram realmente em guerras, não chegaram a ver de fato. E hoje nós estamos vivendo o ressurgimento, o levantamento de uma outra guerra fria, e agora é de um bloco do Ocidente, aqui a gente fala de Europa Ocidental, juntamente com os Estados Unidos, e o bloco oriental, que é o bloco composto por Rússia, China, Coreia do Norte, Irã e outras nações do Oriente. Qual é o propósito desses dois blocos? Isso é muito importante que vocês entendam. O bloco ocidental, ao qual nós fazemos parte, fala da Europa, da OTAN, dos Estados Unidos, da América Latina,
esse bloco ele é simples o crescimento econômico e avançar em acordos comerciais, ter relacionamentos comerciais com diversas nações do mundo e sempre dentro das chamadas 4 linhas da democracia. Ou seja, o Ocidente não quer fazer guerra, quer fazer crescimento econômico através de democracia. Já o bloco oriental, gente, né, o composto por Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, são todas nações com viés totalitário. Ou seja, esses camaradas, eles querem dominar e conquistar, literalmente. E aqui já entrando no nosso tema do Vladimir Putin, qual é o propósito de Putin fazer o que ele está fazendo, invadindo a Ucrânia? Agora, não muito tempo atrás, ele já invadiu a Crimeia e já anexou a Crimeia ao território russo. E ninguém fez absolutamente nada. Agora, ele está em 3 áreas na Ucrânia. Na realidade, ele cercou já a Ucrânia e já invadiu a Ucrânia. Em Belarus, está tentando invadir agora Kiev, né, que é a capital da Ucrânia, com seus exércitos. Mas qual o objetivo, gente? O objetivo do Putin é deixar um legado para a Rússia. Ele está com alta popularidade na Rússia porque ele está trazendo de volta o orgulho da Rússia como nação pujante, poderosa, né? E parte também da população da Rússia também não apoia o que ele está fazendo, mas a maior parte apoia. E o que é que ele tem em mente? Se tornar o maior herói da Rússia desde a época de Lenin. Ele já chegou a afirmar que a maior tragédia geopolítica que aconteceu no século XX foi a dissolução da União Soviética. E a China, o que a China tem a ver com isso? Está apoiando meramente para poder ficar junto com o Putin? Não. A China, ela só está esperando. Se o mundo ocidental, se a OTAN não fizer nada com a invasão da Rússia na Ucrânia, a China em seguida vai invadir Taiwan. Porque a China nunca aceitou que Taiwan ficasse separada do continente da China. E hoje quem protege Taiwan são os americanos, né, com bases militares, lá inclusive isso. Então, basicamente, gente, o que é que pode acontecer com o mundo com relação à invasão da Rússia na Ucrânia? O que eu quero compartilhar com vocês aqui é uma profecia que há 2.500 anos atrás o Senhor deu ao profeta Ezequiel. Lá no capítulo 38 de Ezequiel, vocês vão ficar estupefatos que tudo isso que está sendo descrito por Ezequiel 38 e 39 sobre Gog e Magog nada mais é do que o cenário geopolítico que nós estamos vendo hoje. É o caminho, está sendo construído o caminho para o cumprimento dessa profecia. Porque a palavra de Deus, ela passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. E o que é que acontece? O objetivo é expandir para o mundo, como por exemplo na América do Sul, Rússia e China estão recebendo apoio da Argentina, da Venezuela, da Bolívia. Eles já estão com o pé aqui dentro. Por conta de quê? Por conta de acordos comerciais, dinheiro investido. A Argentina é uma economia quebrada, então está recebendo o dinheiro da Rússia e da China. Eles estão apoiando. Então veja como cada vez mais a, a visão expansionista aqui no Ocidente está entrando através de investimento, de infraestrutura. A China está investindo na Argentina, a Rússia também. A China está investindo em aeroportos, ferrovias, em diversos países que a economia está lá embaixo, e hidroelétricas para ajudar essas nações mais pobres. Mas em troca de quê? De influência, dela se tornar sócia dessas nações e ganhar cada vez mais terreno e o controle nessas nações. Já nos países da Europa, os países da Europa estão cada vez mais enfraquecidos. Os Estados Unidos, por exemplo, está vivendo hoje uma situação interna muito terrível.
O Biden, o presidente Biden, né, ele está no seu ponto mais baixo de popularidade. Infelizmente, ele ganhou, ele está sendo criticado por todo mundo, né? Se as eleições fossem hoje, ele perderia feio para o Donald Trump. Por quê? Porque ele está com dificuldades de liderar, de resolver o problema econômico. A inflação está alta, o dinheiro está perdendo valor, ele está dando dinheiro para as pessoas ficarem desempregadas em casa, então muita gente está preferindo ficar em casa ganhando salário-desemprego do que ir trabalhar, está uma loucura lá. Então ele está sendo visto até pelos democratas como um presidente fraco. E o Putin, mais do que ninguém, consegue perceber a fraqueza desse presidente americano dos Estados Unidos. Agora, se a nação, que é a nação mais poderosa do mundo, americana, que sempre serviu como xerife do mundo, do Ocidente, está sendo governada por um presidente considerado fraco, e do outro lado, no Oriente, Putin pode ter todos os defeitos, menos ser fraco. Ele é visto por todos como um homem forte, um cara corajoso. Então, ele não botou tropa lá para recuar. É uma questão de estratégia. E ele já invadiu a Ucrânia. Ele já invadiu a Ucrânia. Ele já. O que é que pode acontecer agora com relação a isso? Uma terceira guerra mundial, mas o próprio Biden, ele já mandou os americanos saírem de lá. Ele disse: eu não vou poder resgatá-los. Por quê? Porque se os americanos entram lá com o exército na Ucrânia e dá um tiro, mata um soldado russo, a terceira guerra está instalada. Porque aí é uma questão de hombridade. Os russos mortos pelos americanos, eles vão revidar. E aí não tem mais fim. Então, hoje, o Biden está numa situação muito delicada, porque ele não sabe mais o que fazer. Ele afirma que não vai deixar o Putin tomar a Ucrânia, mas eles estão lá dentro, já cercou a Ucrânia todinha. E existem áreas agora recentemente que o que Putin fez, ele declarou a libertação de algumas áreas da Ucrânia que são separatistas. Como assim separatistas? É como se, por exemplo, a França declarasse a independência, né, na Espanha de Barcelona, dos catalães. O que é que a França tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. Como é que a Rússia pode declarar a independência dessas áreas separatistas, que são, na verdade, ucranianas, territórios ucranianos, que querem ficar com a Rússia e que faz muito tempo que eles estão lutando contra a própria Ucrânia, né? Que são separatistas rebeldes, e a Rússia vai lá e declara publicamente que essas áreas são libertas da Ucrânia. Como é que ele pode declarar isso? Se ele não tiver o objetivo de entrar e tomar e botar os seus exércitos lá. Então, o que a gente percebe, gente, é que o bloco oriental está com uma visão expansionista. O sonho, na verdade, do Putin, gente, é reestabelecer a antiga União Soviética, que é o temor da Europa. E o que está causando isso é que outras nações que já fizeram parte da União Soviética, como do regime comunista, né, como a Polônia, estão morrendo de medo. Até mesmo os países escandinavos, como a Suécia, a Finlândia, estão morrendo de medo de que a Rússia, com essa visão expansionista, consiga controlar o Mar Báltico, né, no norte, o qual ele já está controlando. E eles estão pedindo para entrar na OTAN. Né? Eles não queriam, mas agora estão querendo para ter a proteção da OTAN, a Organização do Atlântico Norte. Então, esse bloco oriental mais totalitário, a gente vê o mundo inteiro, né, nos lugares mais longínquos, como a América do Sul, investindo dinheiro. Mas nas regiões que estão na área de influência da Rússia, eles estão literalmente com viés de invasão, viu, gente? E a OTAN? A OTAN foi criada para quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, para segurar a Rússia, a União Soviética na época. Né? O que acontece é que quando houve o desfacelamento da União Soviética, a OTAN ela foi meio que perdendo seu propósito. Outras nações foram entrando, né? Mas o objetivo deles sempre foi financeiro. Não existe uma fidelidade, né, nos países da OTAN
a visão ocidental, a visão de democracia e tudo mais. A verdade é que eles estão falando que para a França, para que os ingleses vejam, né? Ele acabou de dizer que acabou, aliás, de terminar um, um projeto da Rússia chamado Nord Stream 2, que é um gasoduto que vinha de Berlim até Moscou. Agora, em novembro, esse gasoduto 2, né, o Nord Stream 2, causou muita polêmica. Muita polêmica. Por quê? Porque, primeiro, que ele desviou, né, circundou a Ucrânia, o Putin, né, pegou esse Nord Stream 2, que é um gasoduto subterrâneo, ele rodeou a Ucrânia para não passar por dentro do seu território, né? Ele causou grandes desavenças geopolíticas. Por quê? Porque ele liga a Rússia e a Alemanha até a Moscou. E sem que tenha que passar pela Ucrânia. A Ucrânia está morrendo de medo disso. Ela estava para ser inaugurada agora, a Nord Stream 2, porque já tinha a Nord Stream 1 e o 2, né, esse gasoduto, ele conecta a Rússia e a Alemanha num gasoduto de 1.230 quilômetros debaixo do Mar Báltico, com a capacidade de mais de 55 mil milhões de metros cúbicos de gás por ano, seguindo a mesma rota do seu irmão gêmeo, o Nord Stream 1, que é ativo desde 2002. Ele contorna a Ucrânia e, com isso, a Ucrânia perde o dinheiro que, na verdade, quando passa o gasoduto pela Ucrânia, ela tem parte daquele dinheiro. Por quê? Porque a Rússia está usando o seu território da Ucrânia. Então a Ucrânia teria parte dos lucros. Mas como a Rússia não queria dar esse lucro para a Ucrânia, ele rodeou toda a Ucrânia, né, com esse Nord Stream 2 até a Alemanha, que contorna até a Suíça, aliás, para alimentar o fornecimento de gás para a Europa, fazendo com que a produção europeia diminua e fazendo com que a Ucrânia fique ainda menos poderosa economicamente e mais vulnerável para a Rússia. Ou seja, ele perde dinheiro, perde receita, a Rússia ganha, a Ucrânia perde e a Ucrânia fica cada vez mais estrangulada financeiramente e acaba caindo nos braços da União Soviética. A União Soviética ela está agindo com uma nação estrategista. O Vladimir Putin ele não é brincadeira. O cara era espião da KGB, né, uma organização severa da Rússia. E os Estados Unidos eles se opuseram no início contra isso. Mas depois eles deixaram passar até que a União Soviética, a Rússia, aliás, estivesse colocando seus exércitos. Mas agora, gente, detalhe com relação a isso. Hoje a Alemanha, 40% da Alemanha, ela consome o gás que vem da Rússia. Ela depende de 40% de toda a produção energética do gás da Rússia. Agora, quando esse gasoduto ele foi inaugurado, vai depender ainda mais, mas não só a Alemanha, mas também a França. A França também depende. Então vejam bem, gente, as duas principais nações da OTAN, tirando os Estados Unidos, que são as duas nações mais ricas, França e Alemanha, que estão ali rivalizando com a Inglaterra, mas que não depende de absolutamente nada da União Soviética. Então a Alemanha, gente, está fazendo vista grossa. Não pense vocês que a Alemanha vai entrar em conflito com a Rússia. Não vai. E a Rússia sabe disso. E a França também. Foi até patético a visita do Macron, Daniel Macron, o presidente da França, lá na Rússia, naquela mesa gigante. Um lado o Macron e do outro lado o Putin. Aí você pode dizer assim, puxa vida, porque o Macron ficou do outro lado da mesa, né? Porque o Putin ele exigiu que ele fizesse um teste de PCR para ver se ele tinha Covid. Ele morrendo de medo, né,
a gente pensa, né, por que medo de fazer um teste de Covid? Porque ele tinha medo de os russos roubar o DNA dele para fazer alguma coisa com o DNA dele. Quem vai saber, né? A gente pode ter ideias. Ele poderia ter medo de algo muito pior, de que a Rússia poderia usar alguma coisa que fizesse mal a ele, né? Eu até imagino, mas não ouso dizer, né? Para que não caia em outras coisas. Mas o fato é que o Macron foi lá, a conversa foi morna, ficaram falando de paz e o Putin não está nem aí. Nem aí. E agora, quando a Rússia declara, gente, quando a Rússia declara que uma região da Ucrânia é livre, é porque ela está querendo bancar isso aí. Então, muito provavelmente, a Rússia ela não vai retroceder. Ela não vai retroceder na invasão da Ucrânia. A não ser que alguém venha se interpor, né? Venha se posicionar contra ele. Já falaram no passado que haveria a possibilidade de alguém da própria Ucrânia ligado ao Putin atacar a Rússia para, né, para que a Rússia tivesse direito à resposta e a invadir. Isso aí são suposições. Mas agora eu quero entrar nas profecias bíblicas. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo. Eu não sei se você entendeu um pouco do que eu falei aqui. Eu falei rápido, falei, né, de uma forma bem resumida. Estou acompanhando as reportagens, as notícias, né, do que está acontecendo lá na Ucrânia. E o que esse bloco oriental, que está cada vez mais junto, né, nesse viés de dominação, como isso está lá nas profecias bíblicas, né, principalmente ligadas a Israel. E antes de eu ler o texto, eu vou ler o texto de Ezequiel, capítulo 38 e 39, e explicar quem é quem, quais são as nações que estão ali. Você vai ficar de boca aberta. Eu quero dizer para vocês que tudo o que acontece no mundo hoje, embora Israel não esteja envolvido, mas não acredite nisso, que Israel vai estar envolvido nisso sim. Israel é o centro do mundo espiritual e é o centro desse cumprimento histórico, profético. Então essa história, cedo ou tarde, vai acabar respingando em Israel. E eu vou mostrar aqui para vocês. Agora, detalhe. Israel, ele é o único país do Oriente Médio que tem uma aliança muito forte com os americanos. Os americanos, eles sempre protegeram Israel. Israel sempre apoiou os americanos. Agora, geograficamente, Israel está muito mais perto de quem? Das nações árabes, da Síria, da Turquia, do Irã, da Rússia, da China, do que dos Estados Unidos. Agora, se os americanos, que são historicamente os grandes aliados de Israel, que protegem Israel, né? Israel, obviamente, tem muita capacidade de proteger-se a si mesmo, mas um aliado de peso, né? Se os americanos se tornarem frágeis, como está acontecendo, e os inimigos lá do Oriente, os inimigos dos americanos se tornarem poderosos, e a gente olhar para a Bíblia, que todos esses inimigos do bloco oriental estão aqui descritos em Ezequiel 38 e 39, gente, somado ao fato desses outros elementos que estão acontecendo no mundo nessa década, como por exemplo o Fórum Econômico Mundial, a agenda até 2030, essa coisa da pandemia, cada vez mais o controle mundial sobre as nações, sobre os direitos de ir e vir, ou seja, cada vez mais a gente percebe que o mundo ele está caminhando para tudo aquilo que a Bíblia diz que vai acontecer no livro de Apocalipse. Então, eu quero falar para vocês agora sobre a guerra de Gog e Magog, que nada mais é do que a Terceira Guerra Mundial. Ezequiel capítulo 38, a queda de Gog e Magog é a Terceira Guerra Mundial, e essa guerra ela vai começar com esse bloco oriental, que é capitaneado, liderado por Rússia e China também. Então vamos lá.
Se você tem uma Bíblia, abre em Ezequiel capítulo 38, versículo 1 e 2. A palavra do Senhor diz: A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, volta o teu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Rosh, de Meseque e Tubal, e profetize contra ele. Quando a gente lê isso aqui e não entende quem está falando, parece um texto sem muita consequência. Mas fica claro, gente, que na verdade Gog é uma pessoa da terra de Magog, tá? Então, Gog, eu quero começar explicando a vocês que esses nomes que foram citados, né, Gog e Magog, Meseque e Tubal, esses três são filhos de Jafé, filhos de Noé. Então, Noé teve três filhos, Sem, Cã e Jafé. Os semitas são os judeus, né? São os árabes, são os cananeus, né? São os camitas, os canitas, né? Eles são os pais dos cananeus das nações africanas, né? E os jafeitas, eles são os europeus, né? Então, é importante você saber que Gog é uma pessoa que governa sobre a terra de Magog, que é Rússia. Magog é Rússia, gente. Magog também é encontrado na literatura antiga como príncipe de Rosh. Rosh é o nome antigo de Rússia, tá? Então, por isso a gente pode dizer que Magog e príncipe de Rosh é Rússia. Então, Gog é o líder, Poderia ser um Vladimir Putin. E Magog é a terra da Rússia, porque Gog é o príncipe de Rosh. Rosh é a mesma raiz da palavra Rússia. Deus fala diretamente, gente, com Gog e Magog, em Ezequiel 38 e inteiro. Mas eu vou ler aqui alguns versículos para vocês. O versículo 15 de Ezequiel 38 diz bem assim: Virá, pois, do teu lugar, dos lados norte, né, do norte de Israel. Se você pegar Israel e traçar no globo em direção ao norte, você vai dar literalmente na Rússia e até mesmo em Moscou. Virá, pois, do seu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo. Ou seja, essa é uma guerra contra Israel que trará uma coalizão de nações. Uma grande multidão de poderoso exército. De novo aqui, Mershek é um nome antigo para a capital da Rússia, que é Moscou, Mershek. Todos esses nomes aqui, gente, que estão sendo citados, como por exemplo, Jafé, né? Quando ele migrou, na verdade, para o norte da Europa, ele migrou para a região da Rússia. Então, seus filhos, né, esses filhos, todos que foram citados, né, Meseque, Tubal, Gog, Meseque, Tubal, eles todos migraram para a Rússia. E as cidades que estão ali fundadas, estabelecidas, né, que foram Moscou, é da mesma raiz de Meseque. Ou seja, está falando de Rússia aqui. Mas os versículos 5 e 6 de Ezequiel 38 fala de outros povos aqui. Aí Deus vai falar quem são esses povos que vai vir junto com os russos, né, com Gog e Magog. Persas, quem são os persas, gente? O Irã e etíopes. Etíopes é a Etiópia. E Put com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, aqui em Ezequiel 38, versículos 5 e 6, está identificando as outras nações que vão se juntar nessa coalizão para invadir Israel. Pérsia é o Irã moderno, tá? Cush é a Etiópia. E algumas nações
da África Central. Put e Líbia são localizados no norte da África. Gomer são povos que foram estabelecidos na Alemanha. Então, escreve o que eu estou dizendo. A Alemanha hoje está do lado da OTAN. Mas nunca se esqueça que Angela Merkel era amiguíssima, amicíssima de Vladimir Putin no tempo da União Soviética. Por quê? Porque ela era parte da Alemanha Oriental. Ah, mas ela não é mais a primeira-ministra da Alemanha, mas tem uma grande influência gigantesca e nada impede que ela possa voltar. Porque o que eu estou dizendo para vocês aqui é que ninguém está dizendo que no momento que essa guerra for feita, a Alemanha ou parte da Alemanha vai se unir à União Soviética. E hoje a gente entende as razões econômicas. A Alemanha está completamente dependente do gás da Rússia. E detalhe, por que a Alemanha ficou tão independente assim? Porque na época a Angela Merkel, o que foi que ela fez? Ela simplesmente aposentou todas as usinas nucleares que produziam energia nuclear e num ato de querer ser popular, querer esse viés da energia limpa, ela optou, acabou com as usinas atômicas da Alemanha e começou a comprar gás da Rússia. Ou seja, se tornou absolutamente dependente da Rússia. E aqui no texto bíblico, Gomer está ao lado de Rosh, que é Rússia, né? O príncipe de Rosh. Rosh é Rússia, Mershek ou Merzek é Moscou. Tá? Bet Togarma é Turquia, ou Ásia Menor. E no capítulo 38 de Ezequiel, no versículo 17 ao 22, Deus fala bem assim: Assim diz o Senhor Deus: Não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, por intermédio dos meus servos, os profetas de Israel, os quais então profetizaram durante anos que te faria vir contra eles? Naquele dia, quando vier Gog, né? Gog é o líder, tá? É o líder da terra de Magog, que é Rússia, contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus. Eu ficarei furioso, pois no meu zelo, no brasume do meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel, de sorte que os peixes do mar e as aves e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra tremerão diante de mim. Aqui ele está dizendo que a terra de Israel vai estremecer quando os exércitos inimigos estiverem lá, né? Estiverem invadindo Israel. E diz: os montes serão deitados abaixo, os rochedos se desfarão. E chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um voltará contra o seu próximo. Contenderei com eles por meio da peste e do sangue, chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre, farei cair sobre eles, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Deus está deixando claro, não são os americanos que vão salvar Israel. E por isso que a gente está vendo cada vez mais a nação americana, que no passado era uma nação poderosa e ainda é super poderosa, mas está perdendo força, principalmente porque o inimigo está dentro do seu território. Existe hoje uma guerra cultural, ideológica nos Estados Unidos, que é a nação dividida pela metade. Metade é conservadora, metade é progressista, metade é favorável a Israel e metade é favorável aos árabes. A nação está toda dividida e isto vai fazer com que cada vez mais a América perca poder aquisitivo, poder econômico, e vai chegar uma hora, como aconteceu no Afeganistão, que eles vão tirar as tropas dos lugares que eles protegiam. Por quê? Porque eles não podem bancar mais.
e o desastre aconteceu. Biden tirou os soldados do Afeganistão, com menos de 15 dias o Talibã tomou o país. Então eu digo sinceramente, eu duvido que os americanos vão guerrear contra os russos. Se tem gente aí dizendo que vai sair guerra mundial aí da OTAN contra a Rússia, truco, eu duvido que vai acontecer. Vai acabar dando em pizza. Apesar de que, essa é a minha opinião, apesar de que hoje a Ucrânia foi fazer tem uma reunião, né, com a Rússia para ter paz e não houve acordo. Eles foram fazer acordo e não houve acordo, né? Os americanos colocaram as tropas dele na Polônia porque a Polônia está se tremendo. Se a Rússia toma a Ucrânia faz divisa com a Polônia. A Polônia está com medo. Então os Estados Unidos botou seus exércitos ali na Polônia. Não põe na Ucrânia porque se ele colocar soldados na Ucrânia, né, atirar contra os russos e matar os russos, vai haver a contrapartida e aí vira a Terceira Guerra Mundial. Mas eu não acredito que os Estados Unidos vá fazer guerra nesse conflito. Espero que eu possa ser que eu esteja errado, né? E eu vou dizer aqui, interpretei mal, errei, mas eu digo para vocês nesse momento que o que está de fato acontecendo é o fortalecimento cada vez maior do bloco oriental. Vamos dizer que Rússia, China, Irã, Índia, na comemoração dos 75 anos, por exemplo, que houve na União Soviética, quem estava lá do lado do Putin? Xi Jinping, estava também o primeiro-ministro da Índia, ou seja, eles estão se juntando com uma visão expansionista. E o Putin, o cara tem uma visão mais do que expansionista. Ele quer deixar um legado, ele quer deixar uma marca na sua história. Ele quer sair de lá e ser venerado como Lenin até hoje é, venerado na União Soviética, na Rússia. E ele quer trazer de volta o orgulho da Rússia que se perdeu depois que Gorbachev, né, fez o desfacelamento da União Soviética. Então, gente, o que está acontecendo na verdade é o avanço da Rússia para as antigas repúblicas que faziam parte, né, da União Socialista Soviéticas. E na minha opinião, não vai retroceder da Ucrânia. Ele não vai sair de lá, pode fazer acordo, o cara, ele não vai sair de lá. Ele não vai sair de lá. Nem Estados Unidos vai fazer nada, nem a Alemanha e França vai fazer nada, porque eles são totalmente dependentes da França. A visão da Europa Ocidental é estritamente econômica. E tem um detalhe também, esse ano é ano de eleição da França. Você acha que o Macron, do jeito que ele já está mal avaliado, ele vai entrar em uma guerra contra a Rússia? Não, ele foi lá, fez aquele blá 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 e não resolveu nada com o Putin. E o Putin percebe tudo isso. O cara não é burro. Ele continua estrategista. Ele continua de maneira estratégica, avançando, pressionando o momento certo e a brecha para poder se expandir mais ainda. Ele já entrou na Ucrânia, mas eu acredito que provavelmente, se ninguém fizer nada, ele vai expandir mais ainda seu território. Ele não vai tomar só a Ucrânia. E você vai observar que a Rússia ele é o maior fornecedor de gás do mundo. E ele é o maior fornecedor de fertilizantes para o Brasil. O Brasil ele também não se contrapôs até o momento. Ele não se envolveu diretamente contra essa invasão da Ucrânia. Mas o Brasil vai ser afetado economicamente, porque sendo afetado a distribuição de fertilizante para o Brasil, os alimentos também da nossa nação vai ficar mais caro. Nós seremos afetados economicamente também. Não só nós, mas todo mundo. Porque a Ucrânia ela é fornecedor de trigo. A Rússia de gás e de fertilizantes. Então, duas nações
que estão em guerra, que já está afetando a economia mundial. A inflação está subindo, o dólar está caindo e ele vai usar de qualquer tipo de argumento que eles querem, né, de fazer parte da Rússia, né, que os separatistas eles querem fazer parte da Rússia novamente. Então, agora tomando aquela parte, o que garante que eles não vão continuar expandindo? Na minha opinião, a OTAN, embora tenha exércitos poderosos, são 30 países aliados, não vão querer uma terceira guerra mundial, não vão se levantar contra a Rússia, e a Rússia vai invadir e vai anexar aqueles territórios. Bom, dito isso, Lana, você falou em Terceira Guerra Mundial. Na minha opinião, isso não vai gerar Terceira Guerra Mundial. Na minha opinião, primeiro, os Estados Unidos da América, né, que são a nação atualmente mais poderosa do mundo, precisam enfraquecer de tal maneira que eles abandonem Israel. E no momento futuro, porque isso para mim não está tão distante, a questão aí não vai ser mais de anexar Ucrânia ou qualquer outro país do leste europeu do passado foi deles. Aí, para mim, o que vai voltar a estar em alta é a questão do territorial de Israel. Por quê? Porque muitas nações árabes não aceitam o direito de Israel existir. E nós sabemos que Israel é a única nação democrática do Oriente Médio. Agora, embora Israel tenha um exército fantástico, uma tecnologia, né, bem avançada, de primeiríssimo mundo, não é uma nação frágil, é uma nação poderosa, mas não dá para comparar com todas essas nações juntas indo contra ela. Então, na minha opinião, meus queridos, esse conflito que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia termina com a invasão da Rússia, principalmente nas áreas separatistas, vai anexar, já declarou que eles estão livres dos ucranianos, né? E a OTAN vai ficar, deixa disso, vamos ver o que pode ser feito, e a Rússia vai botar o pé. E tem um detalhe também, se isso vai acontecer, tem que acontecer logo, tá? Por uma razão. Hoje nós estamos no inverno lá. Ah, mas no inverno eles estão fazendo a invasão no inverno? Não, gente, pelo contrário. A Rússia, ela está acostumada com o inverno. A Rússia sempre usou o inverno rigoroso a seu favor nas guerras. A gente sabe que na Segunda Guerra Mundial, Hitler perdeu a guerra porque invadiu a Rússia no inverno. E eles vieram queimando tudo para trás, queimando infraestrutura, e na hora que os alemães viram, chegaram no meio do território dos russos, morrendo de frio, os russos completamente preparados. Então, se for atacar, tem que ser até meio de março, antes mesmo disso. Por quê? Porque eles já cercaram praticamente a Ucrânia. Eles já cercaram praticamente a Ucrânia. E deixa eu ver aqui uma coisa. Eles cercaram, né, a Ucrânia já. A Rússia está tentando invadir Kiev, né? Há 1000 anos atrás, Kiev, né, era a capital da Rússia, porque Rússia, Crimeia, Ucrânia eram tudo um país só. E depois da dissolução da União Soviética, a Ucrânia se tornou um estado independente, a Crimeia também se tornou um estado independente. Em 2014, no governo de Barack Obama, né, a Rússia invadiu a Crimeia, ninguém fez nada, Estados Unidos não fez nada, OTAN não fez nada, né? E aí a Rússia considera a Crimeia como parte do seu território, né? E no governo de Donald Trump, a Rússia não teve coragem de invadir a Ucrânia, porque sabe que Donald Trump vamos dizer assim, que dois bicudos não se beijam, é o ditado que diz, né? Se Vladimir Putin, o cara é casca grossa, Donald Trump também é. Então ele sabe, se ele invadisse a Ucrânia no meu governo, né, no governo de Donald Trump ia mandar bala pro lado de lá. Poderia acontecer pior do que o que está acontecendo hoje. Então Donald Trump não ganhou, infelizmente, essa eleição. Os americanos
deram a oportunidade para esse John Biden aí, que é um cara socialista, comunista também. Ele não é um cara democrata. E Putin viu, né, que tanto Barack Obama, era um presidente covarde, como esse Biden também o é, né? É um presidente também fraco. Ele acabou invadindo a Ucrânia e até agora ninguém fez nada. Então, o que é que acontece? Eu acredito que com essa invasão da Rússia, invadir a Ucrânia, se ninguém fizer nada, ele vai colocar as bases deles ali. Porque a Ucrânia é o principal país que faz fronteira com 5, 6 nações, com a Alemanha, com a França, com a Polônia. E a Polônia, que hoje está recebendo os refugiados da Ucrânia, ele foi o primeiro país, né, em 1º de setembro de 1939, foi o primeiro país a ser invadido pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E hoje a Polônia está dando abrigo, né, para os fugitivos da guerra da Ucrânia. Por quê? Porque a Polônia sabe o que eles estão passando, porque eles mesmos, em 1939, eles passaram por coisa semelhante, né? Então, a Ucrânia é um território que a Rússia está invadindo estratégico. Ele não só vai ficar ali, eu acredito, há 8 anos atrás, em 2014, ele invadiu a Crimeia. E ficou por isso mesmo. 8 anos depois está invadindo a Ucrânia. Ele estabelecendo o território dele ali na Ucrânia, a Rússia, daqui possa ser que dê uma pausa agora nessa guerra, mas daqui a pouco eles vão querer expandir o território deles. E se a OTAN, a Organização do Atlântico Norte, que são um grupo de 30 nações, né, ao qual os Estados Unidos faz parte, a França e a Alemanha também, a Inglaterra também, não fizerem nada, ele vai poder tomar conta de tudo. E cada vez mais os Estados Unidos, com esse governo fraco que colocaram agora, ele está caindo, ele está se dissolvendo. É por isso que eu acredito que se Donald Trump fosse reeleito como presidente dos Estados Unidos, o Vladimir Putin ele não tinha coragem de invadir a Ucrânia, porque ele sabe que o Donald Trump ia mandar retalhar. E se ele lá da Rússia não quer uma terceira guerra mundial, o de cá também não quer. Então cada um ia ficar no seu canto, ninguém ia se meter com a Ucrânia. Mas quando foi eleito um presidente fraco, ele está tomando território. E com relação a Ezequiel, capítulo 38, o que está acontecendo agora atualmente no mundo é um caminho sendo construído para que a União Soviética ela venha a ser ressuscitada e mais para frente, assim como a Rússia apoia o Irã e a China também, eles venham invadir Israel. E aí vai se cumprir a terceira guerra mundial, como está escrito aqui em Ezequiel, capítulo 38. Então eu quero encerrar aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus está se cumprindo. Jesus ele disse que vai voltar. E aí, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor diz bem assim, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda a sua vinda, ainda que alguns a tenha por tardia, mas é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos se arrependam. As pessoas podem dizer, já faz 2000 anos que a igreja, esse povo diz que Jesus está voltando e Jesus não volta. Já tem 50 anos que eu ouço isso. Há 2000 anos atrás, o Espírito Santo revelou a Pedro que vocês iriam falar isso, que vocês iriam pensar isso. E o que é que Deus já deixou escrito na sua palavra? Que Deus é longânimo. Ou seja, longânimo. Deus tem um ânimo longo. Ele espera que vocês se arrependam dos seus pecados, que vocês se voltem para Jesus, que vocês entreguem a sua vida para o Senhor. Porque, meus irmãos, quando Jesus Cristo voltar, ele vai arrebatar a sua igreja. Aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor, aqueles que confessaram Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de suas vidas, essas pessoas vão ser arrebatadas pelo Senhor. E muitas outras vão ficar, infelizmente, porque não abriram o coração para Cristo.
O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, a palavra do Senhor diz bem assim: Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a justiça, e com o coração se crê para a salvação. Ou seja, com a minha boca, com os meus lábios, com as minhas palavras, eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. E com o meu coração eu creio que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então a Bíblia diz: então serás salvo. Porque com a boca se faz confissão para a justiça e com o coração se crê para a salvação. Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9, o Senhor Jesus diz que todo aquele que confessar que Jesus Cristo, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai e dos seus anjos que estão nos céus. Ou seja, o que é que Jesus apela, meus irmãos? É que vocês abram os olhos, que você abra o coração, que todas as profecias, tudo aquilo que nós estamos vivenciando, pandemia em final de 2019 para 2020, pandemia, o mundo parou. 2021, o mundo continuou parado. Veio essa vacina. Aí agora vem um prenúncio de uma guerra mundial, né? Dessa invasão da Rússia contra a Ucrânia. A Bíblia, meu irmão, diz que as coisas só vai piorar, mas que aqueles que estão em Cristo, eles são mais do que vencedores. Eles já estão com a sua salvação garantida. Deus não vai permitir que a igreja dele passe pela grande tribulação. Só vai passar pela grande tribulação, que vai ser a Segunda Guerra Mundial, ao qual o próprio Senhor Jesus diz que não houve no princípio, nem nunca haverá tão grande tribulação como vai haver nesses dias. Então, meu irmão, não fique pensando que a sua vida aqui na terra é tudo que você tem. A Bíblia diz que Deus fez as coisas visíveis, palpáveis, das que não são aparentes. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16 em diante. Em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16 em diante. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que Deus fez as coisas visíveis, ou seja, tudo que você vê com seus olhos naturais, foi feito daquilo que é invisível, foi feito daquilo que é do reino espiritual, que com os olhos naturais nós não vemos. Ou seja, o que é que eu entendo que Deus está falando? Que o reino espiritual, ele é tão real quanto o reino natural que você está vendo, está tocando. Então eu quero dizer para vocês que a palavra do Senhor ela está se cumprindo. A Bíblia fala da parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, que o Senhor Jesus disse que havia 10 virgens, 5 sábias e 5 tolas. A Bíblia diz que elas estavam esperando o noivo e ao tardar, por elas achar que o noivo estava demorando, como muitos pensam que Jesus está demorando para voltar, mas pelo contrário, Jesus está dando tempo para você se arrepender, para vocês entregar as suas vidas ao Senhor, porque quando ele voltar não vai ter mais segunda chance. E essa parábola ela diz isso, que essas 10 noivas dormiram e quando deu meia-noite elas escutou o aviso, aí vem o noivo, e todas elas se acordam, mas quando elas se acordam, elas olham que as lamparinas delas estavam se apagando. Mas todas as 10 as lamparinas estavam se apagando, mas as 5 noivas sábias tinham azeite guardado. Azeite é um símbolo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que elas colocaram azeite nas suas lamparinas e as suas lamparinas voltaram a brilhar. Mas as 5 tolas não tinham azeite na sua lamparina. E elas diz para as sábias, me dê um pouco do seu azeite. E as sábias diz para as tolas, não, para que não nos falte a nós e a vós, vá e compre. E as 5 saem para comprar o azeite. Enquanto elas foram comprar, as portas foram abertas e o noivo diz, entrem. E convida as 5 noivas sábias que tinham azeite nas suas lamparinas para entrar e elas entram. E a Bíblia diz que as portas é fechada e quando as nécias, as tolas voltam, a porta se fechou. E elas começam a clamar, Senhor, Senhor, abre-nos a porta, abre-nos a porta. E o Senhor abre a porta e diz, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E fecha a porta para elas. O que eu observo nisso? Quem tem o Espírito Santo, o azeite, conserve a sua comunhão com Deus. Não seja como as 5 virgens tolas que
deram mais vazão para as coisas do mundo e acabou perdendo o seu azeite. Porque quando elas voltaram, não teve segunda chance. Deus não deixou elas entrarem, porque elas desperdiçaram a graça que Deus tinha concedido a elas. Elas preferiram usufruir das coisas do mundo e já no finalzinho querer se voltar para Deus. E Deus não é besta, Deus não é bobo, Deus não é burro. Deus é Deus, meu irmão. A Bíblia diz que de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também ele se fará. Se semeia da carne colherá corrupção, mas os que semeiam do Espírito colherá a vida eterna. Então, entregue a sua vida a Jesus. Se você aí nesse momento, eu creio que o Espírito Santo está falando com você. Eu creio que você pode usufruir das coisas desse mundo sem precisar estar em pecado, sem precisar estar desobedecendo ao Senhor. O apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. A forma de eu me alimentar, de eu passear, de eu me vestir, tudo na minha vida tem que glorificar a Deus. Eu posso sim usufruir da criação de Deus, das maravilhas de Deus, de uma forma que glorifique a Ele. E eu acho que você que está me ouvindo aí agora, se Deus está falando com você, se você não realmente eu estou vendo que a palavra de Deus está se cumprindo e que essas coisas do mundo só tem me deixado mais vazio quando eu boto a minha cabeça no travesseiro. Então eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus agora. Esse vídeo vai ficar gravado, se você quer entregar a sua vida a Jesus, você coloque num comentário aqui: eu não quero entregar a minha vida a Cristo. Porque eu vou fazer uma oração aqui agora e eu quero que você faça essa oração também e que você coloque no comentário que você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador. Eu quero lhe convidar, se você quer aceitar Jesus, se você quer convidar Jesus Cristo para ser o Senhor e Salvador da sua vida, se você se arrepende dos seus pecados, eu quero que você faça essa oração comigo agora. Se você viveu já afastado, já entregou a vida a Jesus e hoje está longe dos caminhos do Senhor, que você faça vou fazer 2 tipos de oração. Uma de reconciliação e a outra para aquelas pessoas que nunca aceitaram Jesus. A primeira vai ser para as pessoas que nunca aceitaram Jesus. E você que nunca aceitou Jesus, eu quero que você coloque a mão no seu coração, aí onde você está agora, você que assistiu esse vídeo todo. Se Deus falou com você, se você se arrepende dos seus pecados, você coloque a sua mão no coração e repita comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. Eu creio e confesso que o teu sacrifício na cruz do Calvário me trouxe eterna redenção. Escreve o meu nome no livro da vida eterna e apaga o meu nome do livro da morte eterna. Eu quero que você continue com seus olhos fechados, porque eu quero orar por você agora. Espírito Santo, essas pessoas que acabaram de aceitar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da vida delas, eu te peço que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, venha fortalecer a fé delas no caminho do Senhor. Te peço, meu Deus, que o Senhor repreenda do caminho da vida delas todas as coisas e pessoas que não vêm de Ti, que não Te glorificam, Senhor Jesus, que tentem impedir delas avançar na comunhão com o Senhor Espírito Santo. Que o Senhor tire do caminho da vida delas e que o Senhor coloque as coisas do Senhor e as pessoas do Senhor no caminho da vida dessas pessoas para somá-las com elas na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te peço, meu Deus, que o Senhor fortaleça a fé delas, que você as sustente no caminho da comunhão do Senhor, meu Deus, em santidade. Que elas, meu Deus, venham estar na presença do Senhor junto com a tua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor as receba, meu Deus, como teus filhos, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora eu quero orar para aquelas pessoas que uma vez serviram a Cristo, estavam na presença do Senhor e por algum motivo, que não há motivo nenhum, meus irmãos, para a gente se distanciar dos caminhos de Deus, mas que por falta de vigilância, ou às vezes porque cometeu algum pecado e se sentiram envergonhados de voltar para a igreja, de voltarem para Jesus, preferiram ficar no mundo. Eu quero dizer a vocês que Jesus está de braços abertos para vocês. A Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende de seus pecados. E eu quero convidar você que quer se reconciliar com Jesus,
que você também coloque a mão no seu coração e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Me perdoa, Senhor, por eu ter me afastado dos teus caminhos. Me perdoa, Senhor, por eu ter voltado para a imundícia. Mas aqui estou, Senhor, me arrependendo de todo o pecado que eu tenho cometido contra o Senhor. Me recebe, Senhor, de volta. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu confesso que o teu sacrifício na cruz do Calvário me trouxe eterna redenção. E eu tomo posse do teu senhorio, da tua graça, do teu perdão e do teu Espírito Santo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu oro por essas vidas, meu Deus, te pedindo que o Senhor as receba de volta, Pai, escrevendo o nome delas no livro da vida eterna e apagando o nome delas do livro da morte eterna. Que o Senhor, meu Deus, as receba em nome de Jesus, Pai, no teu trono, Pai, no dia do arrebatamento. Pois a tua palavra está se cumprindo, Senhor, e essas pessoas, elas creram que a tua palavra é verdade, que os sinais que antecedem a vinda do Senhor, meu Deus, estão aí para todos verem. E elas, meu Deus, estão se reconciliando contigo, Pai. Te peço que o Senhor repreenda do caminho da vida delas todas as coisas e pessoas que não vêm de ti, que não te glorificam, Senhor Jesus. Contra a vida delas caiam por terra, em nome de Jesus. E que o Senhor coloque no caminho da vida delas todas as coisas e pessoas que vêm de ti e que glorificam o nome do Senhor no caminho da vida delas, para somá-las com elas na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu creio que tanto você que se reconciliou com Jesus, como você que aceitou Jesus, vocês estão com os nomes escritos no livro da vida. E agora o que o Senhor Jesus diz para vocês é que vocês se apartem do pecado e de tudo aquilo que não glorifica o nome do Senhor. Porque vocês agora receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo vos conduzirá. Ele dirá a vocês: esse é o caminho, não vire para a direita, nem vire para a esquerda. O Espírito Santo vai conduzir vocês. Vocês vão para uma igreja mais próxima da sua residência. Vão, ouçam a palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, vocês creram agora porque vocês ouviram a palavra de Deus. E para que a fé de vocês venha a ser fortalecida, vocês todo dia têm que se alimentar dessa palavra, assim como o seu corpo físico se alimenta da carne, do pão, da água todo dia. Então eu quero convidar vocês que vocês entrem em uma igreja mais próxima da sua residência, que vocês visitem essa igreja, que vocês escolham uma igreja, que vocês ouçam a palavra de Deus de forma genuína, para que vocês venham se manter firmes na presença de Deus, porque Jesus está voltando e Jesus disse que todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é o que desiste, nem é o que para no meio do caminho, nem o que olha para trás, é o que persevera que vai ser salvo. E Jesus acredita em você. O diabo pode dizer que você não vai conseguir, mas o próprio Jesus Cristo morreu por você, porque ele acredita em você. E quando o diabo disser que você não é merecedor da salvação, você diz quem não é merecedor é você, seu imundo condenado, pois o meu Senhor Jesus Cristo já te derrotou eternamente na cruz do Calvário. E diga: a graça do Senhor me basta. Porque, meus irmãos, é a graça do Senhor que nos basta. Eu quero, em nome de Jesus, orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor por esse vídeo, por essas pessoas que ficaram até aqui. 1 hora e 4 minutos vai fazer o vídeo. E muito obrigado pela paciência de vocês. Que Deus continue fortalecendo a fé de vocês. Que Deus os abençoe. Que Deus os guarde. Em nome de Jesus. Espírito Santo, muito obrigado, meu Deus, por esse momento, Pai. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu Espírito Santo que habita em nós, dentro de nós e sobre nós. Obrigado, meu Deus, porque nós cremos que a tua palavra está se cumprindo, que os sinais estão aí para todo o planeta Terra ver, meu Deus, que a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada é a verdade, que passaram os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará, e ela não volta vazia, meu Deus, pois a tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração.
A palavra do Senhor, meu Deus, é a nossa vida eterna. E queremos te agradecer, Espírito Santo, que o Senhor fortaleça a nossa fé, Deus Pai, no demais fé, Deus. Que o Senhor nos santifique, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos livre das tentações do maligno, que o Senhor nos livre de todo o mal, em nome de Jesus, Deus. Quero, meu Deus, te agradecer, meu Deus, que você abençoe cada ouvinte, meu Deus, desse vídeo. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada pai, cada mãe, cada jovem, cada família, meu Deus, aonde ela está agora. Que o Senhor, meu Deus, entre com provisão de cura, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, eu profetizo cura, Senhor, na vida dessas pessoas. Eu profetizo portas abertas, meu Deus, em nome de Jesus na vida delas. Portas financeiras, Senhor. Milagre no casamento, milagre na vida dos filhos, restauração familiar, libertação, Senhor. Em nome de Jesus, todo espírito de suicídio sai agora, em nome de Jesus, da vida dessas pessoas. Que haja vida e paz, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, sua família. Muito obrigado pela sua presença aqui. E no demais, se for de postar mais alguma coisa, continuarei compartilhando aqui com vocês, porque eu creio que a palavra de Deus, a internet é um meio da palavra de Deus ela ser propagada aonde a gente não pode estar presencialmente. Mas esses vídeos vão chegar na vida dessas pessoas, elas vão ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a sua casa. Mergulhem na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e fiquem na paz do Senhor Jesus.